Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente está começando hoje mais uma palestra da Soli. Agradecendo o pessoal que está se conectando. Vamos dar só um tempinho para o pessoal se conectar. E logo mais a gente chama nosso amigo e irmão Wellington, tá bom? Vamos só acompanhar aqui. Só dar um tempinho para o pessoal se conectando, beleza? Deixa eu ver aqui. O pessoal está se conectando aqui. Vamos dar só um tempinho. Aí a gente já começa com a palestra, alguns recadinhos. E a gente chama o Wellington, tá bom? O pessoal está se conectando, ó. Boa noite, pessoal. Flávia, Pro Rose, o André. Pessoal, só dá um tempinho enquanto isso e a gente já inicia. E, bem, pessoal, pessoal chegando agora. A Bia, Zilma, Maria Elizabeth, ou a Beth aí também. Só mais alguns minutinhos, aí o pessoal vai se conectando aqui. A gente iniciou uma transmissão, mas aí tem um probleminha, teve uma queda. Aí o André, que hoje está fazendo a parte de host, né, que é a conexão com o Facebook, teve que reconectar novamente, criar uma nova sala, tá? Vou dar só um tempinho aqui. Pessoal agora entrando aqui. Boa noite, pessoal. Marquinhos, Carla. Mais um instantinho, o pessoal carregando aqui. Aqui já temos o link. Já chamo o Wellington, nosso orador da noite. Tá? Ele vai falar um pouquinho da tua casa. Pessoal conectando aqui. Boa noite, pessoal. Enquanto isso, o André vai jogando alguns comentários aí na tela para a gente ver. Lucimei, agora há pouco foi a Suzana. Já temos algumas pessoas conectadas.
E a gente já começa. Olá, Sueli Gasparotto, boa noite. A gente tá online agora. Mas não tá ao vivo não, vem ver daqui, não tá passando não. Tá escrito ali, ó. Mas isso aí foi gravado, pode me ver. Isso aqui, olha, tá vendo? Não tô mais falando aqui, ó. Tô quieto. Vem cá. Vem, Júlia, dá oi pro pessoal. A Júlia não quis aparecer, não. Bom, pessoal, ó, já temos algumas pessoas conectadas. Vamos passar, então, vamos começar agora e vamos dar um recadinho no começo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jason. Hoje nós teremos a nossa palestra da Soli, né, com o nosso amigo e orador, Wellington. E ele vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa casa, a minha casa, a tua casa. A palestra é a tua casa. E aproveitando isso, como amanhã, na Solidariedade, a gente tem a distribuição de alimentos da casa, nós gostaríamos de agradecer a todos que estão contribuindo e também de aproveitar e passar um vídeo que foi feito pela casa, pelos colaboradores da casa, explicando como nós podemos auxiliar a casa nesse momento de pandemia, principalmente auxiliar nessa parte da distribuição, né, doações e distribuição das cestas básicas para as famílias assistidas. Então, eu vou pedir agora que o André coloque esse vídeo para a gente, tá? É rapidinho, é curtinho, e logo em seguida a gente já chama o Wellington, tá bom? Só um instantinho que ele já vai colocar. Bom, então esse foi um vídeo rápido que o pessoal, os colaboradores da casa fizeram, né, para auxiliar um pouquinho na doação da casa, das cestas referentes às famílias assistidas. Então, quem puder auxiliar da forma que puder, né, será bem-vindo, tá? Agora eu vou convidar o nosso amigo Wellington para entrar aqui com a gente na apresentação e a gente já faz a prece inicial. Vamos aguardá-lo? Boa noite, tudo bom, meu irmão? Boa noite, Wellington. Bem? Bom te ver, bom ter você, meu irmão. Igualmente. Vamos fazer a prece, então? Tá, vamos iniciar, então. Vamos agora agradecer mais uma vez por esta oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos, mesmo que seja online, através da internet, mas podemos nos ver, nos encontrarmos da melhor forma possível, através de pensamento e orações. Vamos agradecer a tudo aquilo que recebemos da Casa de Solidariedade, por todos os anos que estivermos participando dela, desde que entramos, mesmo que tenhamos entrado há uma semana, já estamos recebendo as energias e a luz da casa. Vamos agradecer aos mentores espirituais da casa, principalmente por todo o trabalho que está sendo realizado nesse período, mais fortemente do que anteriormente, e agradecer aos nossos mentores em particular por todo o auxílio que recebemos, toda a paz, amparo e harmonias. Vamos agradecendo por essa noite e agradecendo por mais uma palestra de luz, em que receberemos luzes e energias para a nossa casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações,
Mas livrai-nos, Senhor, de todos os males e da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, a gente já vai começar com a palestra. Quem tiver comentários, pode colocar no comentário no Facebook. Depois o André vai selecionar algumas e colocar para o final. Quem tiver perguntas, o Wellington quer responder várias perguntas hoje, né, Wellington? Está preparado? Eu tenho o Jason aí para me auxiliar. Quem responde é o palestrante. Beleza? Então, Beleza. vamos lá, pessoal. Boa sorte, Wellington. Com Deus. Obrigado. Muito boa noite a todos. É com alegria muito grande que estamos novamente aqui na Casa de Solidariedade, nessa live da Casa de Solidariedade. Peço que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nessa prece bendita que o Jason já fez. E essas lives que a Casa de Solidariedade vem fazendo têm sido de agradáveis surpresas, né? Tem somado muito, tem iluminado muitos lares, tem contribuído muito na vida de cada um de nós. E vale a pena ver de novo. Está disponível no Face da Casa de Solidariedade, só entrar e sempre vai estar lá disponível. Que Jesus possa nos abençoar no tema da noite. A proposta para hoje foi Tua Casa. Que Jesus nos envolva. Tua casa é um local gerador de paz, que pode respirar o clima do céu. É por isso que Mateus, no capítulo 7, versículo 24, nos alerta para a frase, para o que o Cristo transmitiu para nós. Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como está a tua casa? Jesus nos convida nesse momento a observar que ele fala aquele que ouve e aquele que pratica. Então, ouvir é quando nós lemos, é quando nós de fato estamos observando, é quando nós estamos indo na casa, é quando nós estamos recebendo. Agora, praticar é quando nós começamos a exercitar, a construir esse lar. E nós construímos com trabalho, com carinho, com as atitudes e os pensamentos que cada um de nós temos. Desde a decisão de construir o lar, eu pergunto novamente, como está a tua casa? Porque nós nunca precisamos tanto dela. Nesta pandemia, nós estamos muitas vezes muito mais na nossa casa. Muitos de nós está não só 24 horas, mas dias seguidos, né? Alguns até meses já. Então nós precisamos respirando o mesmo ar, sentindo a mesma vibração, que nós possamos sim aproveitar ao máximo. E para construir o nosso lar, a primeira coisa que nós refletimos é sobre o alicerce. O alicerce de qualquer casa, de qualquer lar, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós trouxermos Jesus para o nosso lar, nós conseguiremos o alicerce. Nós conseguiremos que essa base esteja construída. Que a gente possa fazer isso. E como nós fazemos isso? Um exemplo do amor incondicional. Um exemplo, porque nossos filhos, nossos amigos, eles seguem. Esses grandes companheiros de jornada seguem muito mais o que nós fazemos. Somos espelhos deles do que nós falamos. Nós sempre queremos o melhor e vamos construindo isso com um exemplo nobre. Quando estamos envolvidos e trazemos o Cristo para a nossa casa, nós não vivemos reclamando. O despertar que temos todos os dias, seja através de uma ação, seja através de um filme, seja através de um livro, seja através do que nós estamos falando. O que você está levando para a sua casa? Nós estamos levando amor, nós estamos transmitindo entre nós esperança.
Estamos tendo um diálogo onde nós temos a possibilidade de chegar no outro, porque muitas vezes a gente pega um carro e roda 500 quilômetros para ir até alguém, visitar, fazer alguma coisa. Mas às vezes temos a dificuldade de olhar no olho e sentir o outro, perceber a necessidade dele. Esta é a construção do lar com Jesus. Quando a gente começa, quando todos nós começamos a investir no outro, a auxiliá-lo, a perceber as dificuldades. E aí nosso alicerce vai estar sendo montado. Por quê? Porque depois desse alicerce com uma base religiosa, com Jesus em nossas vidas, a gente começa a perceber que nós vamos fundar esse lar. Eu me lembro quando nós construímos a casa aqui, que nós mobiliamos, nós fizemos um primeiro evangelho. Foi como uma primeira luzinha que se acendeu. E aí, ao fazer isso, o tema foi justamente esse capítulo 7, versículo 24, no primeiro evangelho. Eu nunca vou me esquecer disso, né? Porque nós vamos solidificar nossa casa na rocha e vão vir, às vezes, as tempestades da vida, as dificuldades, os ventos vão soprar, como disse Jesus, e nada vai nos fazer desistir. Nada vai nos fazer com que essa casa caia. Porque em seguida vem as paredes, né? Nós juntamos dois seres, cada um com seu universo diferente. Vem de educações diferentes. E aí a gente se une, o casal, o pilar da casa. E a gente começa juntos, nós começamos a construir um lar de verdade. E aí cabe o quê? A educação. Porque a gente começa a perceber que fomos educados de forma distinta, que temos escolhas diferentes, que temos interesses diferentes. É aí que vem a disciplina do que o Cristo falou, né? A disciplina de olhar o outro, de amar o próximo. Porque a gente, muitas vezes, nós temos sonhos. A mulher, o homem tem sonho em ter uma esposa assim, um marido desse jeito, um filho daquele, e vamos depositando nestes sonhos que eles já vêm antes das pessoas. E aí a gente passa a querer, a exigir e a reivindicar isso. E quando a gente começa a exigir, vai ficando difícil. Então é necessário, sim, que a gente comece a perceber que cada um tem o seu jeito, que tem coisas que nós temos que nos posicionar, que nós não vamos abrir mão, mas que tem situações que a gente pode ceder, que a gente vai percebendo a necessidade e os interesses do outro. Porque às vezes o casal, eles são até de religiões diferentes. Isso nós precisamos estar com eles para perceber. Às vezes vai ter uma tarefa, eu me lembro muito do meu sogro, embora católico, sempre que tinha distribuição de cesta, ele podia, ele estava presente. Quando tinha um evento, ele conseguia estar lá, ele estava. E deu esse exemplo para nós muitas vezes. Da mesma forma, como tinha um almoço, nós estávamos lá. Isso aí é o quê? É a boa companhia. É estar realmente entendendo as escolhas dos outros. Porque as religiões, elas nos convidam todos os dias a se lembrar do Cristo. É para isso que serve a base evangélica, a base cristã, a base religiosa. Nos convida à oração, porque nós temos que dar esse exemplo para os nossos filhos. Então, assim, se percebemos que nas dificuldades entramos em oração, de manhã entramos em oração antes das refeições e à noite, eles vão seguir o nosso exemplo. Não adianta a gente falar para eles fazerem. Nós temos que trabalhar com tudo isso. Há coisas que não dá para abrir mão. Nós temos que nos posicionar. É que nem na evangelização. Ah, eu não quero ir hoje, não. Não, tem que ir, né? Tem coisa que não dá para abrir mão. A gente vai tendo, tem coisas que tem que se posicionar. Se o filho falar que não vai para a escola, nós vamos deixar ele ficar sem ir para a escola? Então, na evangelização é a mesma coisa. Então, o convite à prece, o convite a seu exemplo, parte de nós. Se a gente começar a estar presente em todos os dias, sabe assim, na casa, nas tarefas, não é isso só quando dá tempo.
Não é estar presente nas situações só quando precisamos, quando quebra o pé, quando acontece uma doença. Não, em todas as horas. Aí nós vamos ser exemplo para eles. E eles vão seguindo, e eles vão conseguindo fazer isso. Essa é um ponto que a gente vai conseguir fazer, né? E o que nós alimentamos também sobre o outro, porque nós criamos expectativas e nem sempre essas expectativas são supridas, mas é um grande ensinamento já, porque a gente começa a perceber que o outro é uma individualidade, que ele tem direitos, que ele merece o nosso carinho, que ele precisa, junto conosco, como nós precisamos, estar juntos. Né? Estou com você. Não concordo com isso, mas vamos trabalhando, vamos percebendo. Então a gente não precisa adestrar as pessoas. Nós precisamos é parceria, é um abraço forte. É o que eu sempre digo, né, gente? Tem hora que não é necessário falar. Tem hora que é só chegar e estar junto. Tem hora que é só chegar e falar. A presença nossa diz: estou com vocês. Isso vai facilitar demais. E aí vem a grande escolha nossa, né? Que seria quando o lar já está montado, quando já existe um alicerce, quando já existe também, né, as paredes, aí vem a mobília, as pessoas. E às vezes a gente enche a casa com tantas coisas que mal dá para andar, né? Só que quando nós começamos a conviver juntos, a gente vai percebendo que de fato é necessário, né? E aí nós vamos ser facilitadores e estaremos junto com eles, percebendo o que está fazendo na escola, percebendo, convidando aí ver uma palestra com a gente, sentando para ver um filme que eles querem ver. Então, nós vamos ser facilitadores ou nós vamos dificultar, a escolha é nossa, né? Porque o cristão, ele vai tendo disciplina nesse caminho, né? E aí eu me lembro que cada um de nós é convidado em todos os evangelhos para se perceber. E para perceber que existem pessoas, que os temas não é só na hora do evangelho. Se a gente ouvir o que eles nos falam, a gente vai perceber as necessidades deles. E aí nós vamos ser pais, maridos, mulheres, pessoas muito mais presentes e cientes da necessidade deles. Porque se o nosso olhar estiver atento, a gente percebe. A gente faz isso na coordenação. Quando a gente coordena os grupos, a gente vai percebendo. Tem dia que o que fala muito chega mais quietinho, aí a gente começa a perceber a necessidade dele, está acontecendo alguma coisa, vamos lá. Aí se aproxima muito mais, ouve mais. Para mim, sempre foi uma dificuldade ouvir, porque eu falo pelos cotovelos. Então, nós começamos esse exercício, né? Eu me lembro quando começou a pandemia, nós resolvemos fazer evangelho todos os dias, às 8h30, aqui no lar. E todo evangelho que é feito é um convite do Cristo, onde vai ter um diálogo de alma para alma. É como se nós acendêssemos luzes em nossa casa. Porque quando eu disse no começo do encontro que nós poderíamos respirar aqui o mesmo ambiente dos céus, o mesmo ambiente da sua religião, o mesmo ambiente que existe na igreja, que existe no centro espírita. Eu sempre falo isso, basta a forma que a gente se comporta. Como nos comportamos na igreja? Como nos comportamos aqui? Né? Se a gente começar a fazer o exercício de estar presente, de ser atuante, de olhar as pessoas, de cuidarmos, de abraçarmos, de realmente se conduzir e permitir olhar o outro. A gente vai começar a estar feliz e perceber que a construção do lar, que escolheu ter uma religião, que escolheu ser cristão, vai ficar muito mais fácil. Porque Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a vida de todos nós. E quando a gente reencarna, quando a gente nasce, tem um projeto para a vida de cada um. Não é em vão. Nós não somos como folhas jogadas ao vento. Nós estamos aqui sendo conduzidos. Tem um anjo guardião, que a gente chama de mentor, anjo da guarda, cada um dá um nome. Companheiro, amigo, cada um dá um nome. Tem Jesus, o grande irmão de todos nós. Então a gente vai começando a perceber que não estamos sós.
mas alguns de nós têm a coisa mais latente, né? Em outros não, já é muito mais presente, vive numa procura constante, né? Eu me lembro de uma companheira, né, que vamos contar aqui a história dela, que é Larissa Chaves. Eu não sei se vocês já viram falar. É uma oradora, é uma expositora que está trabalhando, uma trabalhadora da Seara Espírita. Ela que desde os 7 anos sentia necessidade de saber, sentia necessidade de entender, queria saber. As pessoas que iam na casa dela, essa companheira, ela perguntava qual a religião deles, aos 7 anos. E aquilo, o que eles acreditam lá? Como que é? Como funciona? Ela fazia perguntas que muitas vezes nós não sabemos responder. Por quê? Porque se nós não estivermos de fato na religião, lembra do que o Cristo disse? Ouvir e praticar. Porque às vezes a gente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Agora, se a gente ouve e pratica, a gente vai saber responder as perguntas quando nos fizerem. No que você acredita, como é a sua religião, o que você está fazendo? Né? E como isso começou a incomodar as pessoas que estavam indo à casa dela, conviviam com o meio, o pai, quando ela fez 8 anos, orientou a avó por parte materna a levá-la na missa. E Larissa Chaves ia na missa com a avó. E aí ela não entendia nada. E ela começou a fazer mais perguntas. Mais perguntas. E ela falou, meu Deus, fica quietinha, porque as suas respostas virão quando você fazer o catecismo. E aí começou a procurar um grupo para ela fazer catecismo. E quando ela começou a procurar, achou um grupo em busca das respostas para Larissa Chaves. E aí, pura e simplesmente, ela achou um grupo que aceitava ela com 8 anos, porque naquela época só poderia fazer com 10. E com o tempo, depois de passar dos dias, a catequista procurou a avó. Falou, olha, me perdoa, mas ela é muito rebelde. Ela fica perguntando as coisas. Então, ela tem que aceitar. E aí, pura e simplesmente, ela teve que deixar o grupo e o grupo seguir para poder continuar. Mas ela continuou a busca dela, sempre perguntando, sempre procurando se informar. Quando Larissa Chaves fez 10 anos, surgiu uma chance na escola de fazer um trabalho sobre religião. E aí, nesse trabalho sobre religião, o grupo que ela escolheu foi falar sobre budismo. E todas as religiões que ela procurava se informar, ela tinha meio que um checklist do que ela acreditava. E ela ficava lá comparando. E quando chegou no budismo, que ela foi fazer, ela falou, nossa, eu acho que esse negócio aí tem sentido. E começou a encontrar um monte de coisas e resposta para dúvidas dela. Até que chegou numa parte que ela não concordava muito. Ela falou, esse negócio vai dar certo, não. Né? E aí, não foi o que ela estava procurando, mas continuou a sua busca. Até que aos 13 anos, Larissa Chaves foi levada pela mãe de uma amiga para uma festa. E no caminho, a mãe da amiga estava preocupada. Olhava no relógio, ansiosa, e falou assim, olha, me perdoem, mas eu vou para um grupo de estudo do Evangelho. Então, vocês vão comigo, e quando chegar lá, vocês ficam quietinha. E aí, depois eu levo vocês para a festa. E elas foram. E quando chegou, era um centro espírita. E aí, quando abriram o livro que ela viu, era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela falou, esse livro eu acho que tem lá em casa. Não sei não. E ela ficou bebendo aquilo, assim como se estivesse suprindo todas as respostas dela. E ela falava, não, é isso. Nossa, mas bate tudo, né, com o que eu acredito. É isso mesmo. Nossa, como eu não pensei nisso antes. E a colega dela, a Lara, estava assim. Sabe, que nem a Lara era uma pessoa que nasceu num centro espírita já. Foi levado já na barriga, já cresceu lá. Então, tipo assim, não estava tão encantada com tudo isso. E a Larissa não só se encantou, como começou a fazer algo que eu não indico. Ela começou a ir escondida dos pais.
nas reuniões que tinha. Ia para a casa da amiga e de lá ia com a mãe dela, para poder participar das reuniões. E quando passou alguns dias, algum tempo, a mãe da amiga chegou, olha, esse centro espírita é de pessoas jovens há mais tempo. Então, não tem uma mocidade, não tem, não tem um encontro de jovem. Eu acho que você deveria ir numa casa, num centro espírita, Caminho da Redenção, que todos conhecem como Mansão do Caminho. E aí chegou a hora da verdade. E ela foi num almoço de família, Larissa Chaves foi dar a grande notícia, né? Pessoal, eu tenho um comunicado a fazer. Olha, eu sou espírita. Aí o pai olhou para ela e falou, menina, você não sabe o que você está falando. Você nem sabe o que é espiritismo. E aí ela falou, sei sim. Não só li o livro dos Espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo. E olha, eu já estou indo há algum tempo lá com a mãe da Lara, lá no centro dela. Só que lá não tem grupo de jovens. Então ela quer me levar num outro local. E aí eu queria pedir para vocês. E a mãe da Lara falou assim, ó, aproveita e vê se você leva a Lara, né? Lá para a mocidade. E aí o pai dela falou, tem certeza que é isso que você quer? E ela disse sim. Tá, então eu vou te contar uma história, uma parte da minha vida que você não sabe. E Benedito Chaves foi contar para Lara, a Larissa Chaves, a filha dele, a história da vida dele, que ficou perdida, porque ela era a filha mais nova. Quando ela nasceu, ele já tinha 40 anos. Quando teve o desfecho de toda a história, ele tinha 20. Então isso foi se apagando ao longo da família. Benedito, o pai dela, quando tinha 3 anos, ele contou que a mãe dele pegou câncer. Ela tinha câncer e foi se agravando o estado, e o pai dele gastou todo o dinheiro que tinha tentando, naquele tempo, com aquelas condições, salvar a mãe. Só que ela não tinha essa facilidade, não conseguiu. E quando foi se agravando o caso, a avó dela veio visitar. E a avó dela era Maria Rosa Franco, mãe de um expositor, de um orador que vocês conhecem, Divaldo Franco, que na época estava montando um, um local para pessoas, um orfanato, a Mansão do Caminho, junto com o Nilson, amigo dele. E aí ela pediu para a avó, falou, olha, fala com ele, se de repente, porque eu acredito que eu vou desencarnar, que eu vou morrer, para ele levar algum dos meus filhos para lá. Por quê? Porque eu não acredito que meu marido vai conseguir. E realmente, ela desencarnou quando ele tinha 3 anos. E o marido não tinha religião, não tinha uma base, foi se perdendo, começou a beber. E quando Benedito Chaves fez 7 anos, o pai se matou. E aí levaram 2 dos filhos, um deles era o Benedito, para ser criado na Mansão do Caminho. E chegando lá, ele lá foi criado, lá teve educação, lá teve uma base religiosa, teve tudo o que precisava. Mas quando ele fez 17 anos, ele começou a trabalhar, constituiu família e saiu de lá. Aos 19, Divaldo viu que ele estava bem, mas estava sumindo, tinha sumido de lá, aparecia de vez em quando só para cumprir tabela, vamos dizer assim. E o Divaldo chamou ele e falou, olha, Benedito, eu queria falar com você. Eu estou vendo que você está bem, eu estou vendo que a sua vida seguiu, mas que você não vem aqui. Então é importante que você tenha uma base religiosa. Você não quer ser espírita? Não tem problema. Procura uma religião. Porque há situações na vida, a vida pode te trazer situações que você só vai conseguir superar se você tiver uma base religiosa, se você tiver o Cristo na sua vida, se você tiver uma religião. E aí ele falou tudo bem e tal, e foi embora. Uma semana depois, aconteceu um acidente fatal. E a mulher dele desencarnou. E ele voltou bravo para brigar com o Divaldo. Falou, olha, você sabia que ela ia morrer. Você sabia que isso ia acontecer. E o Divaldo falou, não tinha como eu saber.
Mas a gente percebe que na vida temos que ter uma base religiosa, temos que ter uma religião, temos que ter uma educação para que Jesus esteja presente, para que nós possamos controlar os nossos impulsos. Uma base religiosa te dá leis, te dá princípios, e isso ia impedir que você se perdesse pelo caminho quando a dor te visitasse. Eu posso até ter sentido no meu coração que algo de ruim pudesse te acontecer e ter sido intuído para te falar, mas não que eu soubesse. E desde então ele se afastou. Ele simplesmente parou de ir lá, brigou, e brigou feio. E quando ele contou isso para Larissa, a filha, ela falou: pai, o senhor está percebendo o que aconteceu? E ele falou: não. O plano A era eu ter sido criada lá, era eu estar lá. Mas ao tomar outras escolhas com seu livre-arbítrio, você simplesmente me afastou da religião. E eu continuei minha busca tentando me encontrar. E aí, como se fala em rota, né? Como um GPS, vai mudando o percurso, mas o caminho, a escolha é a mesma, né? Então, ela acabou indo, mas por outros caminhos. Que nós possamos, em nossas vidas, se encontrar pelos bons caminhos, pelas boas escolhas, com os bons exemplos. Quando se fala em ter uma base religiosa, não é necessário ser espírita, mas que você encontre uma religião onde você exercite sua fé, tenha bons princípios. É necessário que você não siga somente seus impulsos. Quando você começa a exercitar o que o Cristo disse, que é solidificar a tua casa sobre a rocha, você vai começar a entender que pura e simplesmente você começa a olhar o outro. É o amar ao próximo como a ti mesmo. Você quer que ele esteja bem, você quer que ele esteja feliz. Você começa a perceber que as paredes da sua casa é um lar e está impregnado das suas emoções, dos seus sentimentos, de tudo. E quando terminamos um dia difícil, para onde nós queremos ir? Quando nós construímos um lar cristão para nossa casa. Agora, se nós não temos uma base, a gente quer ir para bem longe. Se nós começamos a ter oração, parceria, companheirismo, é o amar ao próximo como a si mesmo, uma base de fé, de aceitação. A vida não é o que nós queremos, mas nós vamos fazendo plantações para poder ter colheitas melhores. E a aceitação não significa, tá bom como tá, desistir de buscar. Não, busque. Porque senão a gente vai levando uma vida mais ou menos, né? E aí eu me lembro do padre Fábio Melo falando sobre isso, né? Que muitas vezes a gente pergunta como é que você está? Mais ou menos. Como é que vai o casamento? Mais ou menos, né? E aí acaba separando mais ou menos, acaba vivendo mais ou menos, e quando a gente vai prestar contas diante da vida que tivemos, a gente falamos para nós mesmos, por que não fizemos? Né? Porque muitas vezes o homem perde muito tempo sobre a terra com buscas desnecessárias, seja a corrida do ouro, seja o ter. O importante não é ter um lar que seja grande, que te traga mais benefícios, porque às vezes o ter não dá, não supre, gente, normalmente não supre, mas sim o encontro, porque ninguém vive aí reclamando do pai que não deu o que ele queria financeiramente, mas de um pai ausente reclama-se, né? Então que a gente procure sempre estar presente, sempre abençoar, sempre iluminar e conduzir, porque nós emanamos tudo o que sentimos pelas pessoas e que a gente construa isso em nosso lar, deixando lá fora os sentimentos ruins, que a gente não leve sentimentos ruins para dentro da nossa casa com palavras, com sentimentos difíceis, que a gente se policie, igual a gente faz dentro da nossa religião. Que a gente se eduque, porque aí nós começamos a exercitar o bem e agiremos assim, independente de onde estivermos.
faço um convite, que a gente possa solidificar a nossa casa com os alicerces do Cristo, o amar ao próximo como a si mesmo, ouvindo, lendo a Bíblia, lendo o Evangelho, lendo e estudando realmente tudo que nos beneficiar no caminho do bem, fortalecendo, engrossando o caldo, né? Para que a gente possa dar base às pessoas. E aí nossos filhos, que nós somos espelho para eles, eles vão seguir o nosso exemplo. E nós teremos grandes alegrias. Porque estar bem, ter um lar constituído de boas intenções, faz com que eles, onde estiverem, com a dificuldade que estiverem, procurem o que minha mãe chama do ninho. Sabe, o ninho, a família, o aconchego, o carinho. Então, que a gente esteja de braços abertos, independente das escolhas que eles fazem e que cada um de nós fazemos. Se posicionando e ensinando o que nós já aprendemos. Que podemos ser melhor a cada dia e que podemos nos fortalecer. Que Jesus ilumine o coração de cada um de nós, para que a gente possa, em nossos lares, conversarmos de alma para alma, ouvindo o que eles têm a dizer, refletindo sobre isso e estendendo a mão, independente das escolhas. Que a nossa presença não seja simplesmente de muito tempo, mas que seja da qualidade do tempo. E aí nós vamos conseguir estar com eles em todas as horas e até mesmo nas orações, quando eles estiverem em locais bem distantes, que é o que a gente mais precisa. Que Deus possa nos conduzir e que nós possamos perceber que através da prece que nós vamos fazer aqui, que já é um convite, já é mais uma luz que se acende em nossos lares. A gente vai fazer a prece, em seguida virão as perguntas. E aí ficará mais tranquilo para todos nós. Então vamos fazer uma oração? Mestre Jesus, ilumine a mente, fortaleça a oração, a percebermos o quanto podemos contribuir com a vida de cada um. Com a nossa presença, com um olhar carinhoso, com a nossa fala sendo caridoso, com o nosso abraço bem apertado, mesmo os filhos que estão longe, mesmo os pais que estão longe. Mestre dos mestres, que cada filho da Casa de Solidariedade, que cada pessoa nesse planeta sinta o teu olhar carinhoso, sinta o teu abraço amigo, sinta a possibilidade e a oportunidade de servir e de auxiliar. Senhor Jesus, adentre em nossos lares, permaneça em nossa mente e em nosso coração, de forma a contribuirmos contigo, construindo um planeta melhor. Mestre dos mestres, que a alegria e a gratidão por estar conosco em todas as horas, pois não estamos jogados como folhas ao vento, ao relento. Estamos sim, sob um plano e um momento em que tu, que és o governador desse planeta, irá nos abraçar e nos conduzir em todas as horas. Que a gente se permita, dentro de cada lar, ser uma semente, uma célula de Jesus, a germinar amor, a brotar carinho e esperança, onde todos sintam falta desse ninho gostoso quando está longe, mas que sinta também a tua presença e a tua oração quando lá não estiver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de bondade, pois já habitamos nele, onde sempre é feita a tua vontade, pois sabes o que é melhor para nós. O alimento necessário nos dai hoje e sempre. Perdoai-nos, mas ajuda-nos a perdoar, com a mesma intensidade e força com que nos perdoa. Livra-nos da prática do mal e da permanência nele. Se conosco, Senhor, em todas as horas, em todos os momentos. Graças a Deus.
Agora a gente vai abrir para perguntas, né? Seu microfone, Jason. Agora sim. Ah, é o host que controla isso, é o André. Opa! Parabéns, Wellington. Muito boa a explicação. Eu também não conhecia essa história. Eu até coloquei lá no comentário um link do YouTube de palestras dela. O pessoal quiser pegar ali e assistir, bem É. interessante. Não E sabia, ela não. conta com muito mais riqueza de detalhes isso que eu falei, viu? Porque ela Ah, vivenciou, né? A vida dela. sim. Não, bem legal. Parabéns. Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários que vão aparecer na tela aí, ó. Aí, ó, apareceu. Do Marquinhos. Religião é religar-se ao Criador, independentemente do caminho. Respeito acima de tudo. Com certeza. Seja qual for a religião, ela dá base, ela fortalece, ela impõe limites. E quando a gente quando começamos a ter limites, a gente não fica jogado ao vento, né? É necessário. Isso é triste, né? É importante. Da Suzana. Muito bom termos o lar solidariedade em nossas vidas. Grande base para fortalecer o nosso lar. Nós que começamos lá na mocidade, é uma alegria ter você conosco aqui hoje. Começando, né? Você já estava lá um tempinho, a gente chegou lá, cheguei menino, 21 anos, ainda sou menino, mas um pouquinho mais avançado. E foi uma base muito importante para todos nós. Sim, com certeza. Da Vilma. Muito bom ouvir essas palavras que nos fortalecem. Que possamos colocar o que aprendemos em prática nos nossos dias. Afeto, respeito e fé. Amém. É isso aí. Do Marquinhos também. Ah, agora tem uma pergunta aí, ó. A base é fundamental ou a construção da casa depende de nós? A base, ela vai dar o que a gente chama de ética, um conjunto de valores para a gente. Agora, as escolhas, quem vai fazer é cada um de nós todos os dias. Que a gente possa, com o nosso livre-arbítrio, querido amigo, grande companheiro Marquinhos também, a Fabiana, né? E nós escolhemos em todos os momentos. A grande dificuldade disso aí, Jason, é que escolher não é pegar. Escolher é abrir mão. Quando a gente escolhe o caminho, nós abrimos de todo. É por isso que a gente escolhe é nossa. A base a gente é aquele conceito, mas a escolha é sempre. Verdade. Ó, Lucimeire. Quantas encarnações nós imploramos por uma casa? Que possamos valorizar aqueles que estão conosco nesta. Da Fabiana. Aí você falou dela aí, apareceu. Excelentes palavras, Wellington. Uma pergunta. Como a casa pode nos auxiliar entre o ser e o ter? O ter é importante para poder suprir as nossas necessidades, né? Mas estar presente na casa de solidariedade, né? Deu base para a gente e percebendo e se descobrindo que o maior problema do ser humano é relacionamento, é o ser. Nós temos, não somos pessoas que estão muito sofridas na nossa vida. Alguns ajustes que nós vamos seguir. Eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. É um terror para mim, sempre foi, né? E aí, forçando tudo isso, né? A Casa Solidariedade foi um grande convite. E não só a casa, Fabiana, querida irmã, como também a casa nossa, né? Ela vai nos auxiliando quando a gente passa a incentivar, quando a gente passa a pedir para o filho, fala no evangelho. Então, eu sempre digo assim, fale, participe, faça a sua parte, esteja presente, porque senão a gente vai dar sopa para o azar, né? Eles vão
vai abrir leque para eles falar, poxa, vamos votar. Eles estão questionando. Mas a Casa de Solidariedade dá muita base para a gente nessa parte de ser. Isso me ajudou muito. Da Mônica, muito obrigada. O quanto temos a agradecer aos nossos pais, que nos ajudaram a sermos o que somos, e a Casa de Solidariedade como nosso esteio. Nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer aos meus pais, né? E aos pais de cada um de nós, né? Porque assim, você que está chegando mais um aí, né? É muito. A gente vê o quanto é trabalhoso. Hoje é aniversário de uma sobrinha minha, né? Querida, a Isabela. E aí eu dei parabéns para o pai dela, né? E o pai dela, você está dando parabéns para mim, não é para ela? Eu falei, não, o pai merece parabéns. Baixou o som um pouquinho. Ficou bom o som? Melhorou? Um pouquinho. Parece que está meio distante. Estou tentando aqui melhorar o som, porque me ligaram. Mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Está ouvindo bem? Eu vou tentar falar mais alto. Pode continuar. Vamos ver se tem mais algum comentário. Ó, da Jaqueline. Obrigada pela palestra, Wellington. Vou procurar os vídeos da Larissa, que possamos sempre harmonizar nossos lares com o amparo da espiritualidade amiga. O Soli tem nos ajudado muito. Gratidão. Até dos vídeos foi o que eu comentei um pouquinho antes, né? Eu coloquei um link nos comentários. Ó, tá aí, ó. Aí o André, já foi rápido. Já colocou o link aí. Pelo menos ali parece que é o link do YouTube dela mesmo. Dá para pegar bastante palestra ali. Ah, legal. Estou vendo o link aí, gente. Vale a pena, sabe assim? Ela se prepara bastante, ela realmente é uma oradora, né? Por que eu não quis que chamasse de orador? Porque o orador, ele tem que ter um domínio maior, e ela realmente demonstra muito isso. O que a gente faz é a exposição, né? A gente vai lá e expõe um tema. Vamos ver se tem mais algum. Olha a Carlinha, ó. Sempre que vejo essa galera, fico feliz em saber que estamos envelhecendo juntos. Ah, envelhecendo, você falou que é menino, né? Não é envelhecendo, fala para ela. Nós somos jovens há mais tempo, né? Como a Larissa comentou lá na palestra. É, verdade. Bom, eu acho que mais algum não. Acho que não, né? Acho que só. Bom, você ia fazer as considerações. Oi? Pode falar. Gostaria de agradecer a oportunidade dessa Casa do Espírito, que é mais um ponto de luz que é colocado em nosso caminho. Obrigado mesmo. Um dia a gente vai olhar para trás e vai perceber tudo isso. Vários pontos de luz em nossa vida. Forte abraço a todos. Agradecer pela oportunidade que a gente está tendo, né? Até de nos reencontrarmos e foi o que foi falado no início das palestras, né? Lá quando começou essa ideia de fazer a palestra online, né? De não deixar perder aquele vínculo da palestra de sexta-feira, e a gente acaba fazendo online e muitas vezes acaba atingindo várias pessoas que às vezes não tinha nem como ir na casa na sexta-feira à noite, né? Estudando, trabalhando, então pela internet muitas vezes consegue acompanhar dessa forma, né? E também depois fica tudo gravado. Quem não pôde assistir, a gente vai lá e assiste pela internet mesmo, né? Ó, a Fabiana aí, ó. O nosso lema da mocidade, né? Mocidade não tem idade aí. É isso aí. Forte abraço. Obrigado para todos, a gente agradece. E sexta-feira de semana. Obrigado você, Wellington. Obrigado, André, o Beto, que ajudaram aí no host da comunicação. E abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite.